Pode começar. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou estar aqui apresentando o meu trabalho que eu fiz na minha iniciação científica sobre painéis monolíticos em EPS, avaliação da durabilidade da argamassa armada. Discente sou eu, orientadores, doutora Ana Paula e doutor Domício. O que é o sistema monolítico em painéis de EPS? Ele se constitui de uma parede em EPS, que é o isopor, unida dos dois lados por uma malha de aço e revestida dos dois lados por uma argamassa. Nesse caso, o isopor ele não tem função estrutural. Por que se chama monolítico? Porque a estrutura é toda ligada. Então, o aço ele vai desempenhar a função na estrutura, no caso, junto com a argamassa. Essa argamassa armada ela tem um traço diferente da convencional. Ela vai dois aditivos para garantir a trabalhabilidade e a adesão ao painel, além de garantir a resistência da estrutura juntamente com o aço. Vantagens do sistema construtivo. Devido ao isopor, nós temos um menor peso próprio, ou seja, as cargas que chegam são menores, comparadas com a alvenaria, por exemplo. Nós temos economias de custos em obras de grande porte, pegando um sobrado, por exemplo, feito em alvenaria, feito com esse sistema, nós temos uma economia consideravelmente grande. Benefícios térmicos e acústicos, nós temos uma redução da temperatura ambiente dentro da residência em isopor consideravelmente favorável, e acústicos porque a redução de ruídos é favorável também. Menor geração de resíduos. Nesse caso, eu cheguei a visitar uma construção de um sobrado em Rio Preto, uma área construída até consideravelmente grande, o número de caçambas gerados foi apenas de uma caçamba de entulhos, então é bem consideravelmente menor. Desvantagens: o isopor é um material inflamável, então nós temos risco de incêndio. Precisa-se de uma mão de obra especializada, porque é um sistema delicado de se manusear. Dificuldades em financiamentos: poucos bancos ainda aceitam o financiamento, mas ainda há alguns que aceitam. E pouco conhecimento acerca do tema. Ainda é um sistema que está se inovando. Ele é recente. Na engenharia a gente fala que 30 anos, 20 anos é recente, porque é recente mesmo. Aqui, o sistema monolítico ele pode ser aplicado em quê? Em tudo na construção civil, inclusive em fundações. Temos aqui o exemplo de uma construção de um muro de arrimo feito em painéis monolíticos. Aqui no caso, esse muro de arrimo ele vai ter a função de conter esse talude, e nesse caso aqui ele também foi feito um reforço com um vergalhão de aço. Nós temos escadas feitas com esse sistema, também houve um reforço com um vergalhão de aço, e aqui no caso é uma escada em balanço, etapa de construção, etapa finalizada. E também piscinas, áreas molhadas. No caso aqui, uma piscina não só em formatos retangulares, em formatos orgânicos. Ou seja, muitas sessões podem ser feitas com esse painel. Ele é muito aplicável, inclusive uma piscina com ilha. Pode-se ver os trabalhadores em cima dos painéis em EPS. Né? O objetivo do trabalho é avaliar a durabilidade da argamassa armada utilizada nesse sistema construtivo para verificar se ela apresenta parâmetros de durabilidade consideravelmente favoráveis. Essa foi a argamassa moldada no local pelos trabalhadores da obra. Aqui nós temos corpos de prova 10 por 20 e 5 por 10. E aqui o processo deles, corpos de prova cilíndricos. E aqui o processo de cura deles por imersão, feitos aqui no laboratório. Os ensaios que eu fiz foram nessas idades, e eu vou tentar explicar bem resumidamente. O ensaio de absorção por imersão, que é esse primeiro aqui, nós pegamos 3 corpos de prova dos pequenos, colocamos na estufa por 72 horas a 100 graus. Depois retiramos, medimos a massa seca e depois inserimos nesse recipiente com água por 96 horas de absorção. Depois dessas 96 horas, é levado para o processo de ebulição por mais 5 horas. Depois desse processo de 5 horas, espera-se a água esfriar e mede-se a sua massa saturada e a sua massa saturada imersa em água. O que obtém desse ensaio? Porcentagem de absorção, porcentagem de índices de vazios e massas específicas. Desse ensaio, também 3 corpos de prova pequenos. Antes, retifica-se a base deles para garantir a absorção de água. Por quê? Esses corpos de prova, antes eles são secos em estufa, 100 graus por 72 horas. Depois, coloca-se no recipiente a uma altura acima do fundo do recipiente, não pode ficar encostando no fundo, de forma que seja inserida uma altura de lâmina de água de 5 milímetros, ou seja, é bem pouco. Então, essa água vai ficar junto nesse recipiente por 96 horas totais, só que são feitas leituras
a cada intervalo de tempo da massa saturada desse corpo de prova, com 3 horas, 6 horas, 24, 48, 72 e 96. No final, os corpos de prova são rompidos ao meio de forma a anotar a altura de água que percolou o corpo de prova, para se ter conhecimento de como a água se comportou ao longo do tempo. O terceiro ensaio é o ensaio de resistência à compressão axial, feito com um corpo de prova pequeno, que também é retificado em cima, no topo e na base, feito aqui na prensa do laboratório, de forma que seja aplicada uma carga de compressão nesse corpo de prova, e quando ele não responder mais à solicitação de compressão, ele se rompeu, e nós temos esse dado anotado da resistência à compressão. O último ensaio é um ensaio de permeabilidade ao ar pelo método de Fig. É um ensaio americano. Ele é feito com um corpo de prova grande, só que ele é cerrado ao meio. Então, ao invés de 10 por 20, é 10 por 10. Esse ensaio ele é feito utilizando um manômetro de forma que, antes, no caso, esse corpo de prova também é seco em estufa, mas a 50 graus por 72 horas. Depois, fura-se o meio do... Antes, no caso, para preparar eles. Fura-se o corpo de prova uma broca de 4 centímetros, de forma a inserir uma amostra de esponja a 2 centímetros do topo e uma amostra de silicone acima dessa esponja, de forma que, para que serve essas fases? De forma a inserir isso aqui é um manômetro, de forma a inserir a agulha fixa nesse manômetro, nesse corpo de prova, e aplicar uma pressão, né, nessa pistola de menos 55 kPa. O que se obtém desse ensaio? Nós precisamos saber o comportamento do ar o ar do ambiente que vai percolar pelos poros do corpo de prova até encontrar essa região, porque justamente essa pressão estabelecida pelo manômetro é uma forma de criar uma região de vácuo aqui dentro do corpo de prova. Então, quanto se tem mais poros, menor vai ser o tempo que o ar vai entrar dentro desse corpo de prova para estabilizar a pressão. Aqui os resultados obtidos. Temos o ensaio de absorção por imersão, pode-se observar que em 3 idades houve uma constância de dados, eles permaneceram constantes, e houve uma queda aos 182 dias. Isso pode indicar fechamento dos poros e reforço da matriz cimentícia. Aqui os resultados de absorção de água por capilaridade. O objetivo do ensaio de capilaridade também é determinar essa curva, de forma que, embora havendo perda de dados com 28 e 91 dias, pode-se observar pela regressão linear que nós tivemos uma consistência de dados acima de 97%. Então, os dados são consideravelmente favoráveis. Os resultados de compressão axial e permeabilidade ao ar foram juntos, porque estão conectados, ou seja, quando você tem uma redução de vazios, você tem um ganho de resistência, e quando você tem uma redução de vazios, você tem um maior tempo de permeação do ar. Pode-se observar que a resistência à compressão axial aumentou, isso é esperado, e o tempo também aumentou, que também é considerável. A resistência aumentou até se tornar constante, que é o que acontece na maioria dos corpos cimentícios. A resistência ela aumenta, depois ela permanece constante e vai aumentando ao longo do tempo. Com 182 dias, o aparelho medidor de pressão, o manômetro, ele não estava em condições plenas de funcionamento. Porém, pode-se observar que nas 3 idades que foram realizados os ensaios, pode-se observar que o tempo de permeação ao ar aumentou. Concluindo, nós podemos considerar que os ensaios realizados, juntamente com os dados obtidos, comprovaram que a argamassa utilizada no local moldada pelos trabalhadores na obra apresentou resultados favoráveis e consideravelmente atendeu aos prescritos por normas. Agradeço à empresa Isotese pelo fornecimento do material de pesquisa, juntamente com as fotos e permissão de visitas. Agradeço aos servidores técnicos por todo o apoio e auxílio ao laboratório. Agradeço ao corpo docente por todo o apoio na pesquisa e pelo Programa de Apoio à Ciência e Tecnologia PACTEC pelo fornecimento da bolsa. Aqui estão as referências e o e-mail para contato para eventuais dúvidas. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Murilo. Pessoal da Engenharia Civil aí também, né? Algum questionamento aí? Ah, tem que ser, tem que ser. Vai. Bom, você falou que podia dar para fazer fundações com painéis de EPS.
Você poderia explicar melhor? As fundações. Essa argamassa armada, o parâmetro de resistência de compressão, quando você compara com a norma americana, o número eu não lembro, mas quando você compara com uma norma americana e juntamente com um manual de materiais cimentícios do cimento Portland, você consegue chegar em uma resistência à compressão, em uma resistência à compressão que garante que essa argamassa pode ser utilizada em pavimentos e construções abaixo do solo, como fundações. Então, essa argamassa, juntamente do sistema construtivo, por conta que ela atende esse requisito da compressão normativo, ela pode ser utilizada como construções abaixo da terra, como em fundações, por exemplo. Entendido, mas utiliza como estacas? Estacas, não. Porque estacas, não. No caso aqui, nós temos a exemplificação de um muro de arrimo. No caso, feito também a laje que vai a laje abaixo do muro de arrimo, mas aqui nós temos o exemplo de uma estrutura que vai conter o talude. Normalmente, a fundação que é utilizada nesse sistema construtivo para facilitar a montagem dos painéis, bem como porque o peso próprio do sistema construtivo é mais leve. Então, normalmente, que fundação é utilizada nesse sistema construtivo? O radier, porque é uma laje plana e ela vai facilitar o encaixe dos painéis. Entendeu? Por nada. Murilo, tudo bem? Eu sou o Tudo Kelvin, bem. sou da Engenharia Elétrica. Prazer. Parabéns pela apresentação, ficou bem legal. Obrigado. Eu queria falar sobre as estruturas de isopor. Você falou a questão de poder ser inflamável. Eu queria entender melhor se é durante a construção que ela é inflamável ou durante a utilização mesmo. Pensando na questão até das instalações elétricas, se é possível realizar instalação elétrica nessa área, o risco de curtos que pode acontecer, é mais ou menos isso, uma relação entre os dois. Entendi. Pode ser perfeitamente realizadas instalações elétricas, hidráulicas e até sanitárias. A questão do inflamável é realmente risco de incêndio. Ainda que existe é porque o isopor, ele não é qualquer isopor, ele tem uma densidade específica, tanto que se você tiver dois pavimentos, você tem densidades diferentes, ou seja, o pavimento de cima ele vai ser menos denso do que o pavimento de baixo. Tanto que nós temos uma sigla que, salvo eu, é o T1F, que é um isopor com a classificação de um isopor, e esse F quer dizer que ele é resistente a chamas. Então é um isopor que já é resistente a chamas. Com relação às instalações elétricas, voltando aqui nesse slide aqui, está dando para enxergar aqui os eletrodutos. Nesse caso aqui, eles foram inseridos juntamente da malha de aço. Porém, como normalmente é feito? Na alvenaria convencional, nós quebramos a parede para instalar os eletrodutos. Aqui nós usamos um soprador térmico. Ele vai derreter o isopor até o diâmetro do eletroduto. Nós inserimos o eletroduto normalmente. E depois passamos a fiação de projeto normalmente. Assim como é feito com instalações hidráulicas e sanitárias também. Perfeitamente. Por nada. Bom dia, eu me chamo Igor. Eu gostaria de saber sobre a questão da camada de isopor, depois que ele vem do painel monolítico, o revestimento que ele faz. Tem uma questão de aço, se depois que acaba tudo, que vem o cimento, impermeabiliza, como é a questão da camada depois do meio do isopor? Como? A camada depois do isopor? Faz camadas, assim, depois que tem o painel... Tá. Entendi. Primeiramente, nós temos aqui o isopor com a malha de aço dos dois lados e no final, primeiramente é lançado essa argamassa armada, uma camada de cada lado. É lançado aos dois lados concomitantemente porque o isopor é um material leve. Se você inserisse só de um lado, faria isso. Então insere-se dos dois lados, pruma dos dois lados, logicamente, porque é um material leve e pode tender a tombar. Primeiro, essa camada de argamassa armada, que é a que eu falei, que vai dois aditivos e a fibra de vidro. Depois, insere-se mais duas camadas de argamassa de traço comumente conhecido, areia, cimento e água, de forma que
No final, ela fica com espessura de parede de meia vez, de 15 centímetros. Também pode ser feito parede de divisa, com 20 centímetros também, que é o tijolo de uma vez. Então, não fica uma... Eu acho que a sua pergunta não fica uma estrutura fina. No final, ela fica com 15 centímetros. Por nada. A última tá... Bom, a minha dúvida é o seguinte: você citou que uma das vantagens dela seria a economia em obras de grande porte. Eu queria saber, tipo, por que só em grande porte? Por que não em pequenos portes também, entendeu? A profundidade de custos e especificações de custos eu realmente não tenho conhecimento. Porém, se você pegar uma residência pequena, uma casa de 70 metros quadrados, construída em alvenaria e construída em painéis de isopor, você tem praticamente os mesmos gastos. Só que se você tiver uma resistência de mais pavimentos, uma residência de mais pavimentos, pode se construir em até 5 pavimentos, é a limitação do sistema construtivo. Se você tiver uma residência com mais pavimentos, comparado com a alvenaria convencional, o custo de mão de obra, o custo de materiais é menor. Então, quando você tem uma residência maior, de 2 pavimentos, por exemplo, você tem uma redução de custos de até, vamos supor, 20 a 50 mil reais. É bem reduzido. Por nada. Perfeito. Não dá mais tempo, Maria. Tá bem... Ah, tá. Só dar uma sugestão, estava até falando ali com a Ana. Murilo, é muito perceptível o seu domínio do conteúdo. É um trabalho num nível, assim, altíssimo. Eu tinha algumas perguntas também, mas depois eu pergunto. É uma sugestão. Melhora a tua postura de apresentação. Mais firme. Eu sei que você apresenta pouco, tua característica é ser mais tímido, mas divulgação científica é tão importante quanto o trabalho. Olha o nome, divulgação. Você tem que saber vender teu peixe. Tá bom? O teu trabalho, assim, a gente percebe, eu vou para diretos congressos, cara, a gente percebe que é de altíssimo nível e o altíssimo domínio que você tem de conteúdo. Só tenta, assim, a voz falar mais alto, mais entonação, tá? Mas parabéns pelo trabalho, sim, achei muito, muito, muito bacana mesmo. A gente, às vezes, não imagina as coisas que são desenvolvidas aqui no campus, né? É um campus relativamente pequeno, simples. Pode parecer que não, mas nós temos pouco material de engenharia civil comparado à USP, Unesp, Unicamp, e fazer um trabalho nesse nível, cara, é assim, só tenta fazer uma propaganda um pouquinho melhor aí para você, tá bom? Pessoal, uma salva de palmas para o Murilo. Obrigado, Murilo.